Bom, gente, agora a gente vai falar sobre Maquiavel, um filósofo do Renascimento que é um filósofo muito diferente, né, da maioria dos filósofos que a gente viu até então. Por quê? Maquiavel se ocupa principalmente de política. E aqui nesse momento a gente vai ver que ele vai ter a prática política, né, em segundo plano, e vai ser principalmente um grande filósofo político. Ele não é tanto uma pessoa de prática política assim, né? Ele é muito conhecido por um livro que você já deve ter ouvido falar, chamado O Príncipe, né? Esse livro ele vai escrever em 1517, que é um ano muito importante para a filosofia, para a Europa de uma maneira geral, que é o momento em que o Lutero, Martinho Lutero, vai afixar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, justamente para discutir o papel da igreja. Isso a gente vai ver em outro vídeo sobre o Lutero mais especificamente. Mas, ao mesmo tempo, esse livro aqui talvez tenha um impacto tão grande quanto, né, as teses luteranas. Por quê? É a partir desse livro que a gente inaugura o que a gente chama de filosofia política e provavelmente até mesmo uma ciência política, né? Existia já alguns livros que discutiam sobre política até esse momento, principalmente o livro Política de Aristóteles, né? Aristóteles, um grande conhecedor, né, desse mundo da política, é a primeira pessoa que vai articular, mas Maquiavel, ele vai, vamos dizer assim, renovar também. Ele, como um renascentista, ele vai trazer muita coisa do mundo clássico. Bom, então vamos entrar um pouco mais nesse livro, né? O Príncipe. O que é o Príncipe? É um manual que ele vai escrever para Lourenço de Médici, né, que é o governante de Florença, de como governar. Então ele vai dar umas dicas, né, de como você deve levar o governo. Primeiro de tudo, você deve fazer uma defesa do absolutismo. Então ele vai fazer esse livro para defender como se deve fazer o absolutismo, como o absolutismo deve ser feito e por que ele deve existir, né? Basicamente que é para defender uma melhor forma de governo, tá? E depois a gente tem que falar do mito do maquiavelismo. Por quê? Vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Que é: os fins justificam os meios, né? Maquiavel nunca disse essa frase, né? Não, pelo menos dessa forma. Ele vai falar de maneiras diferentes alguma coisa parecida. O que ele fala de verdade é que o rei ele pode sacrificar um pouquinho da questão da moral cristã para fazer as coisas que ele acha que deve ser certa pelo seu governo, né? Que funcionam. Então, essa maneira, né, a gente chama de algo mais pragmatismo, né? Então, o que é o pragmatismo? Você ter mais base na prática do que nos valores de fato. Então, o maquiavelismo acha que o pragmatismo é alguma coisa errada, é algo mal. Então, nesse momento, o maquiavelismo, ele coloca Maquiavel como alguém pérfido, né? Alguém que é basicamente mal por essência e quer fazer maldade. Não é exatamente essa ideia de Maquiavel. Maquiavel está falando que o governante ele tem que tomar as decisões corretas, mas ele deve se pautar principalmente na realidade e não em princípios e na moral cristã. Beleza? Bom, ele fala ainda que o melhor tipo de governante é aquele que tem fortuna e virtude. O que são essas duas coisas? Fortuna não é ter dinheiro, né? Saber a ocasião, estar no lugar certo na hora certa, né? De certa forma, a gente pode pensar em alguma coisa parecida com sorte, mas é mais do que isso, né? A sorte, ela pode sorrir para você, mas você tem que ter o mérito de estar no lugar correto, né? E esse mérito você consegue com a virtude, né? A virtude não é exatamente uma virtude, mas é a capacidade política de você realizar as coisas. Então, se você está no lugar certo, na hora certa e tem a capacidade, você vai ser um excelente governante. Só que, como que você se prepara? Não dá para preparar para fortuna, mas dá para ter virtude, né? Então, os mais virtuosos, eles estão preparados para o momento em que a deusa Fortuna lhe sorri, tá? Então, isso faz com que o príncipe, né, ou governante, ele tem que pensar muito bem qual que é a diferença aí, né, entre governar bem
E governar direito, né? Como que ele faz tudo isso? Bom, governar bem seria governar através de uma moral cristã. Governar direito talvez fosse uma moral laica. E o que ele tem que fazer? Ele tem que pesar as duas coisas, né? Ele pode ser cristão, né? O Maquiavel não está falando que o governante não deve ser cristão, mas ele deve pensar muito mais numa moral à parte da igreja, né? E fazer ter o seu caminho, a sua conduta, principalmente relacionada, né, ao que o governo como o governo deve funcionar. E assim ele deve criar um novo pacto social. Não devemos governar pensando na igreja, pensando na moral cristã. Devemos governar para o bem do governo. É isso que ele está falando aqui, né? Então, primeiro, você deve ter uma avaliação política das coisas, né? Depois, uma avaliação moral das coisas. Então, primeiro, as necessidades políticas. Se tudo der certo, né, você pode ter uma avaliação moral depois. Esse pragmatismo é uma coisa que vai ser marcante do pensamento do Maquiavel. Bom, uma coisa interessante é que eu coloquei aqui outro livro, um livro menos famoso, mas que mostra um Maquiavel que é republicano. Um Maquiavel que não defende, na verdade, o absolutismo. Esse livro ele escreveu de graça, né? Então tem uma questão importante. Esse daqui ele escreve pagando, recebendo, né? Esse daqui ele escreve de graça, 17 anos depois, né? Quer dizer, um pouquinho menos, né? 14 anos depois, comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Quem que é Tito Livio? É um governante romano que ele vai comentar como que deve ser a república moderna, né? Então, primeiro, ele acha que a vontade coletiva deve estar acima da vontade individual. É alguma coisa que ele já expressa nas entrelinhas do Príncipe, mas aqui fica mais claro, né? Então, a vontade coletiva deve ser maior do que a vontade do governante, né? Então, o governante ele deve ser uma pessoa abnegada, uma pessoa que deve abrir mão dos seus desejos pessoais e das suas vontades pessoais para ter essa vontade coletiva respeitada, tá? E ele acha que um bom governo deve ser um governo misto. O que é um governo misto? Que coloque todos os lados da sociedade governando juntos. Então, ele não é um cara democrático, ele não está falando que o povo tem que estar no poder. Ele está falando que o rei tem seu lugar, os nobres têm seu lugar, a burguesia tem seu lugar e também o povo tem seu lugar. Cada um com um peso diferente. Obviamente que ele acha que o povo ele tem a sua representação ali que deve ser respeitada, mas esses caras não são os soberanos. Então, você não pode falar que ele é 100% democrático, mas ele é republicano. Existe uma diferença importante aí. A república é aquilo que é uma coisa pública, é aquela instituição em que o poder é de todos, mas nem todos governam, né? Na democracia, sim, todos aí governam. Bom, e ele acha que o conflito é uma coisa natural. O conflito não deve ser evitado na política. O conflito deve ser abraçado. Ele deve entrar na política, no meio desse governo misto também. Então, você tem partes diferentes que devem usar a política para se conciliar. Beleza, gente? Então, até mais e um abraço.